Shalom, meus irmãos, a graça e a paz, aqui de Caldas da Rainha, estado de Leiria, país Portugal, continente Europa. Fala pastor Ilmar Sater César, da Igreja Assembleia de Deus Fogo para Europa, ADEF, diretamente aqui pelo Centro de Excelência da Educação Cristã, que é o seminário nosso da ADEF, e também pelo Centro Bereshit de Cultura, fundado em 1992. Estamos ministrando aqui as aulas de especialização bíblica ou pós-graduação bíblica na área de Pentateuco, no livro de Gênesis, e a matéria é os dias pré-diluvianos, ou a era pré-diluviana. Na aula passada fizemos a segunda parte da análise exegética do Salmo 139, mostrando o início da vida, como Davi, por revelação divina, escrevendo o Salmo 139, teve essa bênção de receber essa revelação profética do início da vida, quando o espermatozoide se encontra com o óvulo lá na trompa de Falópio e forma a vida, depois vem para o útero, vem para o Betem, depois nós temos a individualização do ser e depois temos o embrião, o golem. Na aula de hoje veremos sobre, ainda a última parte do exegese desse salmo, sobre os pensamentos de Deus maravilhoso e a diferença entre conhecer, sondar e esquadrinhar. Tudo aqui no Salmo de Davi. Lembrando que Davi foi o rei poeta, né? Aquele camarada, aquele rapaz que não tinha nem 19 anos quando enfrentou Golias, o gigante de Gate, que tinha 6 covos e 1 palmo, e por Deus derrubou Golias e ele caiu para frente. Golias não caiu para trás. Se ele cai para trás, era obra de Davi. Como ele caiu para frente, é obra de Deus. Porque a tendência é o quê? A força centrífuga, né? Tinha que bater no Golias e cair para trás. Mas que caiu para frente, mostrando que Deus que derrubou, não foi pedrinho de Davi, né? Davi foi só um agente de Deus para fazer o milagre. E ele é um homem, achei Davi, homem segundo o meu coração. E eu quero dizer aqui nessa aula de Pentateuco, Gênesis, o que é um homem segundo o coração de Deus? É aquele que faz a vontade de Deus. Davi fez a vontade de Deus, não a dele. Quando ele fez a dele, ele pecou, né? Foi atrás de Batseba, matou Urias e pecou gravemente, né? Adulterando e matando. Mas, queridos, Deus revelou a Davi o Salmo 139. Davi era o homem segundo o coração de Deus, né? Ele achava tempo para compor, tempo para cantar, tempo para tocar. Numa vida tão atribulada, né? Muita parte, 74 salmos que ele escreveu, grande parte desses salmos ele escreveu em momentos inusitados, quando fugia de Absalão, quando estava perseguido por Saul, na caverna de Adulão, diante do rei Aques, filho de Maoque, né, em Gate, em momentos assim, você pensa que ele deveria estar chorando, ou lamentando, ou rindo, ele estava compondo com a sua harpa para Deus. Então, um homem que tinha como prioridade Deus na vida dele. Por isso era homem segundo o coração de Deus. Por isso recebeu tão grandes revelações, né? Começa desse Salmo 139. Hoje vamos ver então sobre os pensamentos do Senhor nesse Salmo. Vamos pegar então o Salmo 139, vamos ver o versículo 2. Diz aqui: sabes quando me assento, quando me levanto, de longe penetra no meu pensamento. A palavra pensamento me despertou a atenção aqui, porque nós encontramos essa palavra aqui no versículo 139, no capítulo 139, no versículo de número 2, né? Aqui a palavra réia, depois nós temos novamente pensamento no 17, vamos ver se é isso mesmo. Quão preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, né? Então, os pensamentos de Deus são pensamentos, quer dizer, o que Deus tem para nós, né? É o que ele pensou para nós. E isso são mistérios de Deus, né? Mas a palavra pensamento tem 2 palavras no hebraico, por isso que eu coloquei aqui. No Salmo 139, versículo 23, diz assim: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Então, pensamento, os primeiros pensamentos são os pensamentos divinos. O que Deus pensa para nós? E aqui já o pensamento humano. Pensamento humano não é divino. Por isso a palavra réia, no primeiros 2, versículo 139, versículo 2, versículo 17, não é igual 139, versículo 23, quando Davi diz assim: Senhor, sonda-me, Senhor, conhece o meu coração, prova-me, Senhor, conhece o meu pensamento. Então a palavra aqui já é
Sareapim. Sareapim. O afim, né? Porque o P no meio tem som de F. Sareafim. Essa palavra está aqui, ela tem a ver com cuidados. No Salmo 94, 19 foi traduzido como cuidado. Mas o que eu quero mostrar aqui é que o pensamento de Deus é a decisão dele para a nossa vida. E o pensamento nosso é o que nós pensamos de Deus. É bem diferente uma coisa da outra. O nosso pensamento é o que nós pensamos, nós imaginamos o que Deus quer de nós. Mas o pensamento de Deus, que está no versículo 2, de longe penetra os meus pensamentos, Deus penetrando no pensamento nosso, e o 17, sonda, ó Deus, que preciosos são os teus pensamentos, é o que Ele tem para nós, é bem diferente uma coisa da outra, é bem longe, né? Não vão se encontrar tão fácil, porque Deus tem pensamentos de paz e não de guerra. Ele pensa para nós é o que Ele projetou na nossa vida, e nós muitas vezes não deixamos fazer o que Ele projetou na nossa vida. É o tal chamada, né? E vocação. Deus tem uma vocação, tem um pensamento, tem uma chamada para a nossa vida, e nós nem sempre deixamos essa chamada florescer, aparecer. Nem sempre os nossos pensamentos são os dele. Por quê? Porque o dele é pensamento do que ele projetou em nós, do que ele pensou, do que ele nos criou, para qual o fim que ele nos criou. E o nosso não, é o que nós estamos pensando, o que nós estamos vivendo, que é os nossos cuidados. O pensamento nosso é o nosso cuidado, é o nosso dia a dia, a nossa vivência. Essa é a diferença. Agora outra palavra que eu quero chamar a atenção, que é a palavra maravilhoso, porque apareceu aqui, né? Pelé. Essa palavrinha Pei, Lamed e Aleph, Pelé, no Brasil, Pelé é um rei do futebol. Né? Pelé no hebraico é maravilhoso, maravilhosíssimo. Então é muito importante observar isso, porque essa formação, essa criação do ser humano aqui, a vida começando, o início da vida é uma coisa maravilhosa, assombrosa, é uma coisa incrível, né? A gente não tem palavra para descrever. A maravilha, o que é maravilha? É aquilo que não tem descrição, é como se fosse um prodígio, né? É a maravilha, né? Alguns que chamam isso de dom de maravilhas, né? Milagres, operação de milagres, operação de maravilhas. Maravilha é uma coisa indescritível, e a vida no seu cerne, na sua formação, ela é indescritível, ela é uma maravilha, né? Então a palavra apareceu aqui nesse versículo de número 14, né? De modo maravilhoso me formastes, né? Quão admiráveis são as suas obras. O verbo admirar aqui é o verbo ser maravilhoso. Aí aparece várias vezes aqui. Não só aparece a palavra, como aparece o verbo palá. Pei, lamed e aleph. O verbo maravilha, né? Vamos ver aqui, pesquisar, ver se ele aparece mais vezes aqui nesse salmo. Salmo 139, vamos ver aqui. Aqui olhando direto na concordância de Strong, quem não tem procura adquirir, né? Concordância de Strong, James Strong. Então aparece no versículo 14. Então nós temos a palavra maravilhoso, no mesmo versículo 14 tem a palavra maravilhoso, tem a palavra maravilhar, que é realmente a vida em si é uma coisa assombrosa e maravilhosa. Quero mostrar agora aqui a atuação de Elohim, Eloá, El e Yahvé aqui. Por que nesse salmo nós temos esses vários nomes de Deus aqui? Primeiro tem o nome de Yahvé, que é o nome tradicional. O nome Yahvé, o tetagrama, Iod, Re, Vav, Re, aparece no Velho Testamento 6.490 vezes. Olha que não é à toa que tem um 6, tem um 4, tem um 9, tem um 0, né? Todos os números importantíssimos. 0, quando faz tudo, é inútil, é 0. Quando o homem completa tudo, quando ele morre para o mundo, e nasce para Deus, ele é 0. 6, número do homem. 4, da totalidade. E o 9, da operação de maravilhas. Aí. Mas fora isso, nós encontramos aqui, nesse salmo, o nome de Deus em outros versículos. E aí a gente vai ver qual que é no original, para entender por que isso, né? A gente acha que o El, não apareceu Elohim aqui, na criação de Deus. Aqui o versículo 17. El, que precioso para mim, ó El. Então, primeiro aqui nós temos no 17, 139, 17. Aparece a palavrinha El.
quão grande é a soma dele e tal. Depois nós continuamos no 19, tomara, ó Deus. Aí já aparece o feminino. Parece o feminino de Eloá. O nome da minha netinha, né? Chama Eloá. Então, veja bem, isso tudo tem um porquê. Não é à toa que a Bíblia... Irmãos, queridos, não tem nada aqui na Bíblia que seja aleatório. Tudo tem um significado. Depois, nós seguimos, vendo a palavra de Deus aparecendo, aparece Senhor, sonda-me, ó Deus, no versículo 23. Volta de novo para El. Então, nós temos aqui 3 nomes. A predominância é o Senhor, né? A predominância é Yahvé. Aparece no versículo 1, no versículo 4, depois aparece no versículo 21. 3 vezes, então, aparece Yahvé. 3 vezes. 3 vezes Yahvé, que é o nome de Deus, eu sou. Aparece 2 vezes El e 1 vez Eloá. Aparece 6 vezes o nome aqui, que Deus está criando o homem. Então, mostra a ação de cada agente, né? El, Eloá e Yahvé. Então, como aqui está falando de masculino e feminino, Deus apresentou o Zahav e o Nekeivá. Apareceu o nome de Deus masculino, que é El, apareceu o feminino, que é Eloá, mostrando que o ser que está nascendo pode ser simbolicamente, profeticamente, masculino ou feminino. Pode ser menino ou menina. Por isso apareceu o nome de Deus masculino, apareceu o nome de Deus singular. Está mostrando esse modo maravilhoso, né? Que até o nome de Deus está acompanhando o que está acontecendo, que a vida vai surgir. E que se vai ser menino ou menina, vai depender dos cromossomos, né? 23X, 23Y. Se predominar um é masculino, se predominar o outro é feminino. Para encerrar essa aula agora, o verbo conhecer, sondar e esquadrinhar. O conhecer aparece 6 vezes aqui, no Salmo 139. Conhecer é Yadá, é o verbo Yadá, conhecer, né? Aparece 6 vezes aqui, Yadá. E já o verbo sondar aparece só 2 vezes. Sondar aparece no início e no fim. É o verbo hakar. E o verbo esquadrinhar, 1 vez só, zará, 1 vez só. Então, meus queridos, são mistérios exegéticos do 139. Fica na paz, tchau, tchau.